Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, o versículo 7, aliás, versículo 8 e 9. Mas Deus manifestou a sua graça trazendo, isso quer dizer que não tinha. Entre os homens não tinha como ser salvo. A salvação foi trazida por Deus, oferecida por Deus. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação para todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Jesus vai dizer assim lá em João 3,16 até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Permanece. É o que a palavra revela. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nem um outro nome, nenhum outro meio, nenhum outro recurso ou qualquer outra coisa pode levar o homem a ser salvo. Em nenhum outro há salvação. A palavra nos revela isso. Atos 4:12. Vamos ler também o que Paulo vai pregar, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Palavra digna e fiel é essa de toda a aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, Paulo vai revelar que Cristo veio para essa finalidade, salvar. Salvar quem? O quê? Os homens, os pecadores. O próprio Jesus vai dizer isso lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ele vai dizer assim: o próprio Jesus vai dizer, eu vim ao mundo para salvar, né? Ele se referindo ao Filho do Homem. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Esse Filho do Homem é ele. Ele estava falando dele, que ele veio para isso. Amém? Então, vamos ler mais um texto para a gente ter uma compreensão do que a palavra de Deus revela. Nós estamos falando aqui de salvação, que o homem precisa de salvação. E toda a verdade de Deus, toda a revelação do Evangelho, vai mostrar o homem que essa salvação é em Jesus. Essa salvação é por Cristo. Não é por nenhum mérito, obra, sacrifício, cerimonial religioso, por nenhum lugar, nenhum ambiente, nenhuma coisa dessa que o povo tem sido ensinado. Correto? Correto. Estou mostrando a você o que a palavra revela. Pregar o Evangelho é isso. É pregar o que Jesus pregou. É pregar o que os apóstolos pregaram. Para o homem chegar a Deus, ser salvo, saindo da situação que se encontra em condenação. Pregar o Evangelho é isso. É mostrar à humanidade o meio por onde o homem chega a Deus. É mostrar à humanidade por onde o homem é aprovado por Deus. É mostrar à humanidade o meio, o lugar, aonde o homem vai estar seguro, guardado em Deus, para ser salvo. Esse lugar é Cristo. Por Cristo. Em Cristo. Crendo e se convertendo a Cristo. Porque
Quem não crê nele, não se converter a ele, permanece condenado. Foi o que Jesus disse. Correto? Nós, pregadores, aqueles que Jesus enviou para pregar o Evangelho, fazer discípulos. Fazer discípulos para Cristo, como? Levando para o povo o ensinamento de Cristo. Levando o povo a aprender de Cristo. Aprender de Cristo como? Pelo Evangelho. Pois o Evangelho é a informação de Deus para o mundo que conduz o homem a Cristo. Aprender de Cristo como? Sendo instruído pela doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? É tudo aquilo que Cristo ensinou, como princípio e meio da vida do homem com Deus. Aí eu pergunto, Jesus ensinou a alguém a estar dentro de alguma igreja como vida de comunhão com Deus, como meio de estar em Deus, como forma de alcançar a Deus? Jesus ensinou a alguém a viver algum ritual cerimonial de igreja como meio e mérito de salvação, como, por exemplo, o batismo nas águas dentro de igreja, feito pelo homem. Jesus ensinou alguém a guardar o sábado para ser salvo, como mérito de alguma virtude para a vida do homem com Deus. Jesus ensinou alguém a participar de ceia para ter comunhão com ele, vida com ele. Ceia, como hoje é celebrada a Santa Ceia dentro das igrejas. Pois não, amigo? Só entregar lá de cá. Ali. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Eu peço a vocês isso, que vocês compreendam essa realidade. Que vocês analisem o que Jesus ensinou para que vocês possam estar andando dentro desse ensinamento. Então peço, o Elton Ramos, eu peço a vocês essa condição, para vocês ser prudentes, para que vocês aprendam de Cristo. E quem estiver ensinando a vocês, estejam ensinando de Cristo. Que vocês possam estar sendo formados discípulos de Cristo. Porque Jesus não mandou ninguém pregar, nem adicionar, nem criar nenhum movimento ou meio como forma de salvação, de meio, de vida com Deus. Jesus mandou pregar a verdade que ele trouxe do conhecimento de Deus para a humanidade. É isso. Ó, Dani, quando tu voltar, pega, né? É. Então é isso. Jesus, ele mandou... Eu estou aqui no trabalho. Tem essas interrupções porque eu estou no trabalho. Mas eu chamo sua atenção para analisar o que eu estou pregando, tá? Porque as pessoas hoje estão saindo em defesa das suas religiões, dos valores, dos princípios, dos seus conceitos religiosos. As pessoas não estão fazendo aquilo que a palavra diz, cuidando da nossa vida na doutrina de Cristo. Não é na doutrina nem de vida de igreja. Nós temos que ser prudentes, estar na doutrina de Cristo. Então, a doutrina de Cristo é tudo aquilo que ele ensinou para o homem ter um conhecimento por onde alcançar a remissão de pecados, por onde o homem receber o perdão de Deus, por onde o homem alcançar a justificação para que ele seja reconciliado com Deus, livre da culpa do pecado, para que o homem encontre a graça, o perdão para a salvação de Deus. A doutrina de Cristo nos mostra isso. Nós precisamos conhecer isso. E Jesus, ele vem mostrando essa verdade. Eu pergunto a você, você que é prudente, já analisou o Evangelho, a doutrina de Cristo, eu pergunto a você,
tanto o que Jesus ensinou, como aquilo que ele mandou os apóstolos ensinar. Porque a doutrina que Jesus trouxe é a mesma que os apóstolos pregaram. Porque os apóstolos foram ordenados a pregar, a anunciar e levar para o povo, não o que eles queriam. Não doutrina particular de igreja ou de nenhum teólogo. Jesus vai dizer aos apóstolos: vão ensinando todas as coisas que eu tenho vos mandado a guardar. Não é o que vocês querem. Ensine ao povo que eu tenho mandado. Então, tudo que os apóstolos pregaram foi tudo aquilo que Jesus ensinou, que Jesus pregou, que Jesus revelou. Os apóstolos nunca pregaram a ninguém para ter vida com Deus dentro da igreja. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém remissão de pecado pelo batismo de água de igreja. Os apóstolos nunca orientaram ninguém a estar na casa de Deus, lugar de adoração, instituição, ambiente físico. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém nada disso que esses muitos pastores, dentro das muitas igrejas evangélicas, estão ensinando, gente. É preciso ter atenção, ser cuidadoso e examinar as Escrituras dentro daquilo que foi revelado por Deus a partir de Cristo. É preciso, meus irmãos. E nada se ocorre. E eu quero aqui nesse momento convidar vocês a isso. É para isso que eu estou aqui nesse vídeo, nessa instrução, nesse momento. Eu quero convidar vocês a refletir nisso. Por isso que eu iniciei esse vídeo citando os textos que mostram o homem. E tem mais. Paulo vai pregar dizendo que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê, para que sejam justificados. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que a remissão dos nossos pecados não é por água de batismo dentro da igreja, é pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus, dentro daquilo que Jesus pregou, o Evangelho, daquilo que os apóstolos pregaram, a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, não vai nos levar a nenhum ritual, cerimonial, sacrifício. Alguém tenta pegar um texto, colocar sua interpretação, expor erradamente o texto, para dizer que os apóstolos pregaram o batismo na água. Pelo fato dos apóstolos ter batizado alguns, não todos, porque isso não foi colocado pelos apóstolos como uma regra, uma ordenança, para meio de vida com Deus, de remissão de pecado, para ser salvo, como hoje ensina os pastores dentro das igrejas. Os apóstolos nunca pregaram a ninguém batismo de água como regra para a remissão de pecado, para ser membro, para nascer de novo, para ter vida no reino de Deus. Os apóstolos não pregaram esse batismo. Pelo fato de ter alguns exemplos, algumas citações de pessoas que foram batizadas por Pedro, alguns Paulo batizou, Filipe batizou eunuco. Os apóstolos não pregavam isso. Isso era feito ainda naquele tempo. Isso não foi colocado como regra para a igreja observar, guardar como meio. Não. Aí eu estava conversando com um irmão no Facebook, no YouTube, no debate sobre esse assunto, através de mensagem de texto. E o irmão disse a mim, não, mas o batismo de João Batista é para arrependimento de pecado. João Batista batizou nas águas para o arrependimento de pecado, remissão de pecados. Eu disse, irmão, você tem que analisar as Escrituras e ter cuidado. Se você for pegar esse batismo de João e trazer para a igreja, você vai criar uma heresia e desviar o povo da fé. Porque esse batismo de João, que ele batizava nas águas,
como diz o texto, para a remissão de pecado, não era para tirar o homem da consequência do pecado diante de Deus. Não. Aquele batismo de João Batista era para preparar os judeus para receber o Messias, o prometido de Israel. Ah, mas Jesus se batizou e deu um exemplo para a gente se batizar. Mentira. Não aplique essa interpretação. Não seja falsificador da interpretação da palavra. Jesus não disse nada disso a ninguém. Isso não foi pregado como regra, como meio para ninguém. Nem Jesus, nem os apóstolos pregaram batismo de água dentro da igreja. Jesus se batizou por João Batista para se cumprir o sinal que o Deus, o Pai, deu a João Batista. Que aquele que ele batizasse e visse descer o Espírito Santo em forma de pomba, era aquele que batizaria com o Espírito Santo. Você pode ler isso, mas porque o povo ele quer ler do jeito dele. Não para examinar as escrituras. Aí fica citando um bocado de texto isolado do contexto, fora da interpretação, para dizer, não, aqui a palavra está dizendo assim. O batismo de João Batista não era para levar justificação de pecado para ninguém. Porque se assim fosse, o sacrifício de Jesus não era suficiente. Não precisava ser feito. O sangue de Cristo não precisava ser derramado para remir o pecado da humanidade. Porque se o batismo nas águas de João, como hoje batizam dentro das igrejas, dizendo que esse batismo é para remissão de pecado, logo, Cristo morreu em vão. O sacrifício de Cristo não tem valor. Está entendendo isso que eu estou falando? Que é muito sério você parar para ouvir. Não fique logo zangado porque está indo de encontro com o que você aprendeu na igreja. Seja prudente para ouvir de tudo, retenha o que é bom. E o que é bom é aquilo que a palavra nos revela. Nós temos que pegar tudo e examinar pela palavra. O batismo de João Batista, abra a sua Bíblia aí, primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no versículo 30 ao 33, João vai testemunhar sobre isso, que ele veio batizando com água, mas tem um que vai batizar com o Espírito Santo. Esse batismo é para a remissão de pecado. O batismo para a remissão de pecados não é o batismo de água dentro da igreja. O batismo para a remissão de pecados é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é pastor, não é padre, não é papa. Esse batismo, quem batiza é o próprio Jesus. João vai testificar disso. Eu peço a vocês que sejam prudentes, olhem mais para as Escrituras, estejam mais atentos a ouvir. Então, eu coloquei um vídeo aqui também, mostrando uma pregação, um ensinamento do pastor Marco Feliciano. Ele dizendo às pessoas... Pode subir, pode ir por aqui mesmo, é melhor. Que não pega escada, é. Vocês estão entendendo? Então, veja aqui, eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar para vocês ouvir, porque eu botei no outro vídeo, mas não deu para ouvir. Depois que eu fui assistir, eu percebi. Não deu para ouvir. Gente, olha, preste atenção. Preste atenção nisso que o pastor Marco Feliciano está pregando no Congresso dos Gideões. Um grande evento religioso, onde a maioria dos pregadores famosos estão lá pregando nesse congresso, onde tem muita heresia, digo sem medo, onde tem muita heresia, e uma delas é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Escute aí, não sei se vai dar para você ouvir. Os desigrejados que acreditam mesmo que vão para o céu, essa turma mais nova que apareceu no Brasil, como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Como é que você pode ir para o céu se você não participa do corpo e do sangue? Não fui eu quem disse, foi Jesus quem disse. Quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em si mesmo. E quem não tem vida está morto. E o meu Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, para você que está aí segurando na onda
essas outras pessoas que não vão à igreja de jeito nenhum, porque são crentes mornos, frios, que se escandalizaram, porque não tiveram a sua fé fixada em Cristo, pararam para olhar os homens. Escuta. Deixa eu falar de novo. Volte para o santuário. Vale até uma pergunta. Alguém já viu andando pela... Volte para o santuário, que não estão na igreja. Observe que o pastor Marco Feliciano, ele prega centralizando a vida do homem com Deus, a salvação do homem com Deus, dentro de igreja, onde ele diz que é o corpo de Cristo, o santuário de Deus. Igreja que ele fala não é pessoas. A igreja que ele está dizendo, volte para a igreja, volte para o santuário. Como você pensa que vai para o céu não estando ligado no corpo? Esse corpo que ele está falando não é o que a Bíblia diz, é o que eles colocam, igreja, instituição. A palavra de Deus, ele diz que Jesus ensinou isso. Só que ele está falsificando a palavra de Jesus. Quando Jesus disse, ninguém tem parte comigo, se não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Jesus não falou de comunhão, de santa ceia dentro de igreja. Jesus nunca orientou ninguém a estar nele, ter vida com ele dentro de igreja, instituição religiosa. Então escute a palavra desse pastor. Está ensinando errado a esse povo. Sabe qual é o perigo que vocês estão correndo? Desviar, apostatar da fé. Porque este pastor Marco Feliciano está pregando uma heresia, tirando de você a direção de Cristo e levando você a colocar a sua vida dentro de uma exclusividade, no alicerce, no fundamento que é a igreja. Igreja, instituição. Não, 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 não. Isso é uma grande heresia, irmão. Não tem ninguém para protestar, para corrigir, reprovar essa heresia que esse pastor está pregando nesse congresso, que diz que só tem homem de Deus. Tudo na mentira. Tudo conivente com a mentira. Tudo recebendo a mentira. Quando esse pastor Marco Feliciano vai dizer que ninguém pode ir para o céu se não estiver no corpo. O corpo que ele fala, ele se dirige à igreja, ao lugar central, que ele está mostrando que você tem que estar para ir para o céu. Que é o santuário, ele diz que é o santuário. Não existe isso. Não tem santuário. Não tem templo. Não tem casa de Deus. Não tem igreja de Deus, instituição. A igreja de Deus são pessoas. Eles não ensinam isso. Eles formam na sua mente, igreja de Deus, um lugar, um ambiente, para você estar servindo e estar lá mantendo o funcionamento. Eles são maliciosos, falsificadores, deturpam a palavra de Deus. E o povo está lá dando amém e glória a Deus. Estão perdidos ou não estão? Olha onde ele está colocando a salvação do homem, não é em Jesus. Isso é um perigo muito grande, irmão. É porque vocês não param para ouvir o que estão recebendo. Estão sendo guiados como cego pelo cego. Olha onde ele coloca o alicerce da sua salvação. Olha onde ele centraliza a sua vida para ser de Deus e para ser salvo. Dentro da igreja, a instituição. Eu vou colocar de novo. Olha para você ouvir. Escute, não sei se deu para você ouvir. Porque no outro vídeo que eu coloquei, não deu para as pessoas ouvir. Escute de novo. Para você não dizer que eu estou criando e inventando. Isso aqui é ele pregando no Congresso dos Gideões. Isso é desse ano. Isso é novo. Escute agora. Que acreditam mesmo que vão para o céu, essa turma mais nova que apareceu no Brasil, como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Como é que você... Ele diz, será que esses desigrejados acreditam mesmo que vão para o céu? Como é que vocês vão para o céu se vocês não estão ligados no corpo? Agora, vem cá. Qual é o corpo que ele está se dirigindo? Ele está trocando os valores e os princípios. O corpo que ele está se dirigindo é a igreja, a instituição. Ele está pregando que se você não estiver dentro da igreja, você não vai para o céu. E ele ainda pergunta, você está pensando que vai para o céu? Não estando no corpo? O corpo que ele está falando é a igreja. Não é o corpo, igreja, que me leva para o céu, porque a igreja não é o corpo de Cristo. A igreja de Deus, o corpo de Cristo, não é uma instituição religiosa, nem de Marco Feliciano, nem de nenhum pastor, nem de nenhum ministério. A igreja de Deus, corpo de Cristo, são pessoas que são membros
estão ligadas nesse corpo na direção da cabeça que é Cristo. Não é dentro de uma igreja na direção de pastor, de papa, de padre. Esse povo que é membro ligado na cabeça, selado pelo Espírito Santo, vai para o céu. Não é porque ele não está na igreja, é porque está em Cristo. O lugar, o alicerce, para mim a garantia de que eu vou para o céu, estou salvo. Toda a promessa de Deus não é uma igreja, é Cristo. Vocês estão entendendo o que é que esses homens estão pregando? Está levando para o entendimento de vocês? Meus irmãos, despertem. Vou botar aqui o resto da fala dele. Então vocês têm... Você não participa do corpo e do sangue. Não fui eu quem disse. Foi Jesus quem disse. Quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em si mesmo. E quem não tem vida... Quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em si mesmo. Aí ele quer dizer que você não tem vida com Deus se não estiver participando do corpo e do sangue. Ou seja, do ritual da Santa Ceia que eles criaram essa ceia dentro da igreja. Ou seja... Eles centralizam tudo dentro das igrejas, onde eles estabelecem vários rituais como forma e meio de você ser salvo, para você estar ali servindo, para você estar ali praticando como obrigação para que você seja salvo. É isso que eles pregam. Eles colocam essa ceia, que eles colocam dizendo que foi Jesus que ordenou, é mentira. A ceia que Jesus celebrou com os apóstolos, que era a Páscoa dos judeus, era o momento de um jantar, onde eles se alimentavam na mesa, com alimentos, comida. Não era essa ceia de pão e vinho, nesse ritual místico que os pastores criaram e prenderam o povo como se fosse o meio para estar em Deus por essa ceia, pelo batismo, pela igreja. Olha o que esses pastores fizeram. Eles tiraram o povo da direção do alvo, que é Cristo, de uma forma sutil, que o povo não percebe, e o povo tudo perdido de Deus no entendimento de que eu tenho vida com Deus na igreja. Eu sou batizado, sou parte do corpo de Cristo. Eu tomo ceia, eu sou de Deus. O povo está entendendo por esse caminho, e o caminho não é esse. O meio não é esse. O pastor Marco Feliciano, ele vai dizer que os desigrejados, porque eles estão com raiva do povo que está saindo do domínio deles, e colocaram esse termo, desigrejado, para desfazer dos irmãos. Os irmãos é que estão andando na direção de Cristo. Desviado é quem está dentro de igreja. Desviados são os que estão nas igrejas, guiados por esses homens, seguindo o contrário à direção de Cristo. Presta atenção nisso, irmão. Então esse pastor Marco Feliciano, ele vai dizer, esses desigrejados pensam que vão para o céu. Por quê? Eles não vão para o céu porque não estão ligados ao corpo. Só que esse corpo que ele fala, coloca no entendimento do povo a igreja, a instituição, que leva você a entender que só é salvo se estiver nela. Se sair dela, está desviado de Deus. É isso que o povo aprende dentro das igrejas. Se não estiver mais na igreja, não é de Deus, está desviado. Não é salvo. Esse ensino é anátema, viu, irmão? Isso é heresia. Isso é doutrina de demônio, irmão. Sai desse ensino, irmão. O povo hoje mata e morre por igreja. O povo hoje não está nem preocupado em defender a causa nem o princípio do evangelho. O povo defende sua doutrina, sua igreja, seu pastor, seu ministério. O povo está hoje priorizando sua vida, não é na palavra, no conhecimento do evangelho, é na igreja, nas devoções e na prática, consagrando sua vida e sendo devoto aos trabalhos da igreja pela ordenança dos homens. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando. Nada desses rituais que os pastores colocam nas igrejas para o povo viver, Jesus não orientou. Jesus não mandou ninguém ser batizado dentro de água. Aí alguém disse para mim, não, mas Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Meu amigo, se você coloca esse texto aí na interpretação de que esse batismo que Jesus fala em Marcos 16,15 é o batismo de água,
você está colocando o mérito da salvação, dividindo do sacrifício de Jesus com o batismo de água. Você tem que parar para pensar. Nenhum outro há salvação. Se você entende que esse batismo que Jesus está falando, lá em Marcos 16, 15, quem crê e for batizado será salvo, é o batismo das águas, feita pelo homem pecador dentro das igrejas, você está colocando o mérito da salvação dentro do ritual feito pelo homem, desfazendo do sacrifício de Cristo. Ah, mas Pedro disse, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Se você estiver colocando, interpretando o que Pedro falou aí, como batismo de água, você está colocando o mérito da salvação no batismo de água, no ritual feito pelo homem. Porque Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro não está se referindo a batismo de água. Por quê, irmão Hélio? O senhor quer ser a verdade? O senhor acha que só a sua forma de interpretar está certa? Não! Eu não estou dizendo que eu sou a verdade. Eu estou dizendo que eu estou mostrando que a verdade mostra. Vamos analisar o que Pedro diz? Atos 2, 38. Pedro vai dizer assim: arrependei-vos para que sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos para que sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Vem cá. Se o que Pedro está dizendo é dentro da sua interpretação de batismo nas águas, então Pedro está pregando que o batismo dentro de água proporciona para o homem a graça do perdão de Deus, da remissão de pecados, do pagamento, da justificação do pecado, através do batismo de água, para que o homem possa ser salvo. Isso logo vai anular a exclusividade do sacrifício de Cristo. Vai anular, sim. Esse batismo que Pedro está falando para a remissão de pecado é o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus, quando o homem ouve o Evangelho, crê nele e se converte, com o arrependimento. Aí ele é batizado. A vida de Deus agora passa a estar nele. Ele agora é selado e inserido no reino de Deus. Porque não é a água do batismo e o Espírito. Quando Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Jesus não está se referindo à água, batismo de igreja, feita pelo homem. Jesus está se referindo ao Espírito Santo e à palavra, à pregação do Evangelho. Por onde o homem vai nascer para Deus? Pois a fé vem pelo ouvir. O ouvir, a pregação do Evangelho. E quem crê será salvo. Deu para entender aí, irmãos? Essa ideia de batismo em água, de ceia, como mérito, como graça, como forma mística de o homem alcançar algo de Deus, é heresia, é paganismo. Jesus não ensinou isso. Então vem esse pastor Marco Feliciano, que é um pastor famoso, onde tem muitos seguidores, veneradores, idólatras dele, porque hoje o povo está venerando, idolatrando, não é Jesus. É os líderes, é os pastores de nome, é os pastores do manto, do fogo, do poder, é os ungidos, os homens de Deus, onde o povo está colocando a sua vida na dependência de Deus pelos homens. Cuidado, viu, irmão? Vai se decepcionar. Você está colocando o seu alicerce na areia, está firmando sua vida com Deus na areia. O alicerce e fundamento é Jesus, não é homem, não é ensino de homem, não é ritual religioso, não é formalidade nem doutrina religiosa. É Jesus o que ele ensinou, falou, pregou e nos orientou a viver, seguir e praticar para que sejamos bem-aventurados. O cara dizer, esses desigrejados não vão para o céu, porque não estão ligados no corpo, porque não estão nas igrejas. Eles colocam as igrejas como lugar central, como corpo, como o templo, como a casa, como santuário de Deus. Irmão, é uma pura heresia formada na mente do povo de perdição. O povo está se perdendo, irmão. Então, cuidado.
Eu peço a qualquer um que me questiona, mostrem aonde Pedro, João, Paulo, Tiago ou o próprio Jesus pregou a alguém o batismo nas águas como meio para a remissão de pecado. Me mostra aonde Paulo pregou a alguém batismo nas águas como regra e como meio de remissão de pecado. Como meio de graça para o homem ter vida com Deus. Paulo vai dizer, eu batizei alguns, mas eu não fui chamado para batizar. Porque nós não fomos chamados para batizar. A missão do pregador é pregar o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1,16. O poder de Deus para salvar não é igreja, instituição. Não é batismo de água. Não é ceia. Não é vida de igreja em sacrifício e em devoção. O poder de Deus para salvar é o evangelho. Por isso que Jesus vai dizer, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado. Mais uma vez eu digo e observo. Esse batismo que Jesus fala não é batismo de água de igreja. Batismo de água de igreja não é mérito para a salvação. Porque se assim fosse, o sacrifício de Cristo não seria, como Pedro disse, único, suficiente. Por onde o homem pode se salvar e não há nenhum outro meio. Quem crê nele não é condenado. Salvação é por crer em Jesus. Não é por viver ritual religioso. Crer em Jesus é dar ouvido que o Evangelho mostra, seguir a direção do Evangelho, que leva o homem a Cristo, submisso àquilo que Cristo pregou, orientou, ensinou e conduziu o povo a viver para uma vida com Deus. Qual foi o ensinamento que Jesus deu para o homem chegar a Deus? Qual foi a orientação que Jesus deu para o homem ter acesso a Deus? Qual foi a orientação que Jesus deu para o homem alcançar a graça de Deus? Foi alguma igreja? Foi algum ritual religioso? Foi alguma campanha pacto ou voto? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é por igreja, nem por ritual de igreja. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. A porta de acesso a Deus para a salvação não é a igreja, é Jesus. Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. É crer no alvo que é Jesus o Salvador. Não é na prática religiosa para ser salvo. Está entendendo isso? Jesus vai dizer, sigam a mim. Jesus não mandou seguir a pastor dentro da igreja. Jesus mandou seguir a ele. Jesus vai dizer, aprendam de mim. Jesus não mandou aprender com um teólogo, doutrina da igreja ABC. Aprender dele. E se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Porque você não vai aprender de Jesus. E eu quero dizer mais a você. Essa doutrina de batismo nas águas, de ceia, de vida de igreja como meio de Deus, não é doutrina de Cristo. Saia daí, porque esse não tem a Deus que está ensinando isso para você. Ele pode mostrar texto, dizer que é de Deus, dizer que foi assim que Jesus mandou. É mentira. Seja prudente. Vá examinar as Escrituras. Vá conhecer o que o Evangelho nos ensina. Porque se você não estiver guiando a sua vida de fé em Deus, pelo que o Evangelho nos ensina, você não pode ser salvo. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer, se os irmãos não permanecerem no Evangelho que ele pregou, os irmãos não poderiam ser salvos. Porque salvação não é dentro da igreja. É em Cristo. Porque Cristo não mandou estar em nenhuma igreja. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o lugar que nós cristãos devemos estar não é igreja, é Cristo e a palavra dele em nós, nos guiando como autoridade espiritual. Amém? Então, meus amados irmãos, vocês que estão aí também no YouTube, que têm aí colocado sua crítica, sua opinião contrária, eu peço a vocês, analise mais, tenham cuidado no que lê, examine, busque entender, para não criar interpretação errada. Vá aprender com Cristo naquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos pregaram.
não é naquilo que os pastores, os homens religiosos estão pregando. Amém? Então fica para vocês essa orientação. E se vocês quiserem me contestar, venham com um argumento plausível da palavra, do Evangelho de Cristo. Tá? Quer provar que eu estou errado? Mostra na doutrina de Cristo aonde os apóstolos ou Jesus ensinou alguém o batismo nas águas para a remissão de pecado. Onde Jesus ou os apóstolos ensinou alguém a estar em igreja para ir para o céu ser salvo, como pregou Marco Feliciano. Aonde Jesus ou os apóstolos ensinaram a alguém a dar dízimo, guardar sábado, adorar a Deus na casa de Deus, igreja, buscar a Deus no templo, no altar, no santuário de Deus, igreja. Aonde Jesus ensinou isso? Eu peço a vocês, mostra para mim, porque eu posso estar errado. Eu não sou a verdade. Eu apenas prego pela verdade. Mas eu posso estar equivocado. Se você me provar pelas Escrituras, mostrando dentro do Evangelho, da doutrina de Cristo, contrariando o que eu estou aqui afirmando, aí eu vou reconhecer que eu estou errado, porque não você, mas você me mostrou na palavra que eu estou errado. Então eu peço a vocês aí, que faz o questionamento e a crítica, tragam para mim corrigir argumentos plausíveis da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, que me deu a oportunidade de levar para vocês a informação da verdade que liberta. O poder de Deus para salvar todo aquele que crê, que é o Evangelho de Cristo. Amém?